Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula no canal Deltamate. Hoje vamos falar vamos definir função par e função ímpar e vamos ver as suas relações graficamente, né? A sua simetria, né? Com a função par, ela é simétrica em relação ao eixo y e a função ímpar, ela é simétrica em relação à origem. Nós vamos falar tudo isso, ok, gente? Então fique ligado na aula aí. Gente, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho das notificações, certo? Dá um joinha. Então, gente, vamos para a aula, né? Bom, gente, funções, né? Vamos falar aqui, definir o que é uma função par e uma função ímpar. Função par, né? Então, como é que define uma função par? F é uma função par se f de x é igual a f de menos x, certo? Essa é a definição de função par, certo? Então, além dessa definição, existe outra relação também. O gráfico de f é simétrico em relação ao eixo y. Isso aí é uma outra relação, ou seja, que faz parte da definição, certo? Então, a gente pode dar um exemplo aqui de o seguinte, f, certo? De R, conjunto dos números reais, em R, que a gente já viu isso aqui, a representação, a denotação de uma função, né? De R em R, certo? Né? Tal, né? Tal que, certo? Eu tenho tal que f de x, f de x é igual a x ao quadrado. Isso aqui é um exemplo de função par, certo, gente? É um exemplo de função par. Eu tenho aqui o quê? O meu domínio, né? Que é o R, representando o meu domínio. E aqui o meu contradomínio, que já vimos isso também nas aulas anteriores, né? Eu tenho que o meu f de x aqui, ó, é igual a x ao quadrado, certo? É igual a x ao quadrado. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu sei que essa função aqui é uma função par? É simplesmente, se f de x é igual a x ao quadrado, olha a definição aqui, gente. Ó a definição aqui. Se f de x é igual a x ao quadrado, quem é f de menos x? É só substituir menos x em x ao quadrado. Vai ficar em menos x elevado o quê? Ao quadrado, não é isso? Substituindo, vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado. Então, ó, olha só. Então, significa aqui que o meu f de x, ó, é como a definição, né? Vai ser igual a f de menos x, que os dois deu tudo x ao quadrado, não é isso, gente? Ou seja, aqui a definição aqui, ó. Ó a definição aqui, tá vendo? Então, a mesma coisa, se eu fizer o seguinte, se eu disser que f de 2, substituir f de 2 na função, vai ser 2 ao quadrado, e vai dar o quê? 4. E se eu botar f de menos 2, certo? Eu vou o quê? Substituir menos 2 elevado ao quadrado, que todo número é negativo elevado ao quadrado se torna o quê? Positivo, dá 4 também. Então, f de 2 é igual a f de menos 2. Então, logo, essa função é uma função par, não é isso? E que o seu gráfico, ó, o seu gráfico aqui da função, se você for observar, aqui eu tenho o eixo x, eu tenho o eixo y, que você for observar é o seguinte, eu tenho menos 2 aqui, tenho 2 aqui, certo? E aqui eu tenho 0. Então, a minha função vai ser isso aqui, uma parábola, né? Vai ser uma parábola que vai... Quais os pontos que vai ligar? Eu tenho 4, que eu vou ligar aqui em 2, né? E 4 também eu vou ligar em menos 2, que deu 4 também, não é isso? Então, gente,
ela é simétrica em relação ao eixo OY. Eu sei que o desenho aqui não está muito bom, mas a simetria é isso aqui, ó. Ó, a simetria é isso aqui, ó. Ó, a simetria dela é isso aqui, ela é simétrica em relação ao eixo OY. Então, a distância do eixo aqui para cá é a mesma distância daqui para cá, certo? Então, é simétrica em relação ao eixo Y. Agora, a função ímpar. Como se define uma função ímpar? A função ímpar é definida da seguinte forma. F é uma função ímpar se f de x é igual a menos f de menos x. Então, essa é a definição da função ímpar, né? E onde é que está a simetria da função ímpar? Nós vimos que a função par, a simetria dele, está em relação ao eixo OY. E daí da função ímpar? Como é que onde? A função ímpar, ó, o gráfico de f é simétrico em relação à origem, né, gente? Aqui, ó. A função ímpar é aqui, ó. Ela é a simetria dela aqui, ó. A simetria dela aqui, certo? A simetria dela aqui, ó, é em relação à origem, né, gente? Então, a gente tem essa definição aqui, ó. E como é que a gente vai fazer? O gráfico, ele é simétrico em relação à origem, né? Então, um exemplo aqui, ou um exemplo também que a gente pode dar aqui, é o seguinte. Eu tenho f, né, na minha função, de r, certo? Em r, certo? Que eu tenho aqui o que? O meu domínio, né? Aqui é o meu domínio e aqui é o meu contradomínio, certo? Tal que, né? Tal que f de x, certo? F de x é igual a x, certo? Então, essa daqui é a minha função ímpar, certo? Ou seja, como é que a gente vai analisar isso aqui? A gente vai analisar da seguinte forma, gente, ó. Vamos testar, né? Se eu tenho que meu f de x é igual a x, certo? É igual a x. Então, quem é o meu f de menos x? Ou seja, deixa eu voltar aqui. Quem é o f de menos x? Certo? Quem é o f de menos x? O f de menos x vai ser quem? Menos x. Não é isso, gente? Então, logo, essa função é ímpar. Por quê? Porque o f de x, ó, você multiplicando aqui por menos 1 aqui, vai dar quanto? Vai dar menos f de menos x, certo? Que é igual a x. Como x é igual a x, então f de x vai ser quem? Meu f de x aqui, ó, vai ser igual a menos f de menos x. É a minha função ímpar provada aqui, certo? É minha função ímpar. Então, f de x igual a x é minha função ímpar. É a mesma coisa, ó. Se eu tenho f de 1, vai ser igual a 1, não é isso? E se eu tenho f de menos 1, vai ser igual a menos 1. Então, essa é a função ímpar, certo? Que no gráfico aqui, como a gente vai fazer aqui no gráfico, certo? No gráfico aqui, a gente vai ver o seguinte, que eu vou ter aqui, ó, menos 1, que vai ser igual a menos 1, né? Então, eu vou ter um ponto aqui. E eu vou ter aqui 1, certo?
que vai ser 1 aqui, certo? Eu vou ter outro ponto aqui, certo? E que o meu gráfico ele vai ser assim, ó, vai ser uma reta, certo? E que a minha simetria, ó, em relação à origem, ó, a origem onde está? A origem está aqui, ó. Ó, aqui está a origem, ó, a origem aqui. Então a distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá, ó. Então a simetria é aqui, ó. Ó, a simetria é aqui, tá vendo? Aqui a simetria, essa distância daqui é a mesma dessa aqui, ela é simétrica em relação à origem. A gente também tem uma observação, gente, ó, uma observação aqui, certo? E nós temos uma observação. Que observação é essa? Diz que existem funções na observação que não são nem pares nem ímpares, certo? E que função é essa? Vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo aqui, eu tenho que f, certo? De R em R de R em R, certo? Né? Tal que, né? Tem aqui tal que, tal que f de x é igual a 2x menos 1, certo? Aqui é uma função que é nem par nem ímpar. Podemos testar? Podemos. Como é que a gente vai fazer? Ó, se eu tenho que é f de x, vamos testar aqui, né, com x e menos x. F de x vai ser igual a 2x menos 1. E f de menos x vai ser igual a menos 2x menos, deixa eu mudar aqui, menos 2x menos 1. Ó como deu diferente a função de cima e de baixo. Deu diferente, ou seja, ela não deu nem simétrico, não tem simetria aqui, né? Eles não são simétricos, ou seja, a função ele deu diferente, não deu nem oposto, nem deu nem igual nem oposto. Ou seja, por quê? Porque aqui, ó, isso aqui, f de menos x, se você botar menos em evidência, ele vai dar 2x mais 1. Ou seja, isso aqui ele não é diferente, ou seja, ele não tem simetria. Essa função não tem simetria, né, com a anterior. Então, um exemplo disso aqui que a gente pode dar é o seguinte, ó, f de 2 é igual, substituindo, vai dar 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3. E agora substituo por f de menos 2. Vamos ver? F de menos 2. Certo? Eu vou ter, então, 2 vezes menos 2. Aqui. Menos 1. 2 vezes menos 2 dá quanto? Menos 4. Menos 1, né? Melhorar. Menos 1 vai dar igual a quanto? A menos 5. Então, ó, não deu nem oposto e nem igual. Deu totalmente diferente. Então, eles não são nem par e nem ímpar. Ok, gente? Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Nós definimos função par e função ímpar, né? Estamos progredindo e avançando o assunto de função.
E próxima aula já vamos começar com função injetora, bijetora e sobrejetora, ok, gente? Então, gente, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like, né? Ative o sininho das notificações e escreva nos comentários o que achou da aula, ok? Gente, eu agradeço pela audiência, muito obrigado e até a próxima aula.